Fala galera do Zona de Comando, análise profunda no ar, vamos dar uma olhada nas 80 cartas incomuns. Isso foi uma sugestão de vocês, né, que vocês me deram de fazer a análise profunda ao inverso. Então começar pelas incomuns e terminar nas míticas raras. São 80 cards no total que nós vamos dar uma olhada. Obviamente que nós vamos nos ater àqueles cards mais interessantes. O que não for muito interessante ou o que se tratar de um card muito normal, nada de especial, a gente passa de forma mais rápida, certo? A gente só vai realmente parar e dar uma comentada maior naqueles cards que trouxerem alguma coisa realmente agregada maior pro Commander mesão, tá? Um valor agregado maior. Então vamos lá, começando com Abandonar a Razão, uma mágica instantânea para você dar um pouco de pump nas suas criaturas com um bônus de iniciativa, um card que tem loucura, nada de especial aqui, é um daqueles cards que legal, bacana, próximo, né? Nada de especial aqui. A gente tem aqui uma Academia de Nefália, um terreno, que diz: se uma mágica ou habilidade que um oponente controla fizer com que você descarte um card, você pode revelar aquele card, colocar no topo do seu Grimório, ao invés de colocar aquele card no seu cemitério, né, para onde ele iria, certo? E é um terreno que adiciona uma mana incolor à sua reserva de mana. Então é o seguinte, incolor não, é uma mana incolor, exatamente. Então é o seguinte, interessante porque você não perde recursos, né? Você pode optar por colocar no topo do seu Grimório, mas honestamente, não sei se isso é extraordinário assim. Eu acho que é um terreno legal, principalmente naqueles contra aqueles commanders que vão ter bastante formas de repente acabar com a tua mão, te forçar a descartar bastante coisa, e você poder colocar no topo do seu Grimório é legal, aí você poder escolher o que vai, né, pro topo do seu Grimório, revelando ele, né, ao invés de colocar no cemitério. Eu acho bacana, não acho nenhum terreno sensacional, mas é legal sim. Tá? A Aliança Abençoada é uma mágica que traz uma das mecânicas novas de escalar, né? Então vamos ver quais são os modos. O jogador ganha 4 pontos de vida, desvira 2 criaturas alvo, o oponente sacrifica uma criatura atacante. Eu acho esse tipo de mágica interessante, eu comentei isso na oficina mecânica, quando a gente está numa fase mais tardia do jogo, né? naquele late game. Porque aí você, podendo pagar o custo de escalar, você tira um proveito muito maior desse tipo de mágica, né? Se você conseguir pagar aí 2, 4, 6 manas, aí você consegue fazer os 3, né? Então isso é interessante, você poder ganhar vida, desvirar 2 criaturas suas e o oponente poder ter que sacrificar uma criatura atacante, isso é muito interessante. Porque, a grosso modo, se você não conseguir fazer essa mágica pelo escalar, escolhendo mais de um modo, ela é mais uma mágica ok, né? Nada demais, assim, não tem nada de especial nela. Mas é legal sim pela questão do escalar, eu gosto da mecânica e acho que no Commander mesão ela funciona muito bem em turnos mais tardios do jogo. Então é uma carta interessante pra caramba, assim, Aliança Abençoada. A mais interessante delas até o momento, né? Das incomuns que passaram. A Aliança Selvagem, e aí a gente está tratando de alianças, né? Já passou a branca, agora temos a vermelha. E aí os modos são: a criatura que o jogador alvo controla ganha atropelar até o final do turno. O jogador alvo pode ser você, né? E você dá atropelar para todas as suas criaturas. A Aliança Selvagem dá 2 de dano numa criatura ou 1 de dano a cada criatura que o oponente alvo controla. E, de novo, é a mesma coisa. Quanto mais você puder pagar para escalar essa mágica e tornar ela mais devastadora, melhor ela fica. Eu acho ela interessante, mas honestamente eu acho que ela só funciona mais, ela tem mais poder no deck certo, aquele deck mais agro que ataca com muita criatura pampada, né? Porque a grosso modo, se você for comparar a Aliança Branca que acabou de passar com essa vermelha, a branca ela vai funcionar mais em mais decks do que a vermelha vai funcionar, essa daqui. Então, ok, mas essa escalar tá muito legal, eu gostei bastante da mecânica. Anjo Subjugador, por 6 manas é um 4/3, caro.
E aí quando ele entra no campo de batalha, você vira todas as criaturas que seus oponentes controlam. Ok. Isso é legal. Essa habilidade é muito boa. Basicamente você vai... você não vai fazer isso com flash, né? Então você não pode jogar isso defensivamente, mas você pode jogar isso ofensivamente, né? Então você desce isso pré-combate, todos os seus oponentes vão virar todas as criaturas, né? E aí você vai ter basicamente campo livre para poder fazer um ataque bem agressivo, talvez fulminante, talvez letal, mas um ataque bem agressivo. Vale muito mais a criatura pelo efeito que ela tem ao entrar no campo de batalha do que pelo corpo dela em si, porque por 6 manas é só um 4/3, e até entende-se porque essa habilidade aí segunda desencadeada quando entra no campo de batalha é bem forte, né? E se você tiver num momento em que de repente você quer favorecer o combate, você pode até jogar esse anjo, fazer com que todos os seus oponentes virem criaturas, você faz a tua fase de combate, se prepara para de repente manter algum tipo de defesa, e aí nas fases seguintes dos primeiros jogadores que vão desvirar as criaturas deles, eles vão também ter campo livre para poder atacar. Então isso vai favorecer, vai até, acho que, desempatar aquelas situações, aqueles cenários em que o jogo tá um pouco mais travado, ninguém ataca, sabe? Todo mundo lá fica mais defensivo. Esse anjo, eu acho que ele causa bastante em momentos em que o jogo tá travado, ele pode ajudar a destravar legal. É uma belíssima carta em comum para Commander Mesão, o Anjo Subjugador, a melhor delas até o momento. Arauto do Nebelgast. Vamos lá, é uma criatura com lampejo que voa. E aí diz que toda vez que ele entra no campo de batalha, ele mesmo ou outro espírito, você vai virar a criatura alvo que o oponente controla, né? Isso é legal para jogar defensivamente e você poder virar uma criatura grande ou um general inimigo, né? E prevenir ele, impossibilitá-lo de atacar, ou para você também fazer isso ofensivamente, virando um bloqueador forte para você poder ter caminho livre para atacar. Bela carta, né? Bem interessante sim. E vai funcionar melhor quanto mais espíritos você tiver no deck, com ele em jogo, né? Porque aí você pode fazer isso mais vezes. Mas só ele por si só, já é uma carta interessante sim. Não é uma carta sensacional, mas é uma carta interessante sim. Asa Suturada Avançado. Uma criatura, 3/4 voar por 5 manas. Ok, né? E aí por 3 manas e mais 2 descartes, você pode devolver esse card do seu cemitério para o campo de batalha virado. Honestamente, é caro esse custo aí, né? Se fossem só as 3 manas, ok. Mas descartar 2 cards além disso, para você devolver ele para o jogo, não justifica, né? Honestamente, uma carta bastante razoável. Não é horrorosa, mas é bem razoável. A Aurora de Emrakul, uma criatura incolor, né? Tá aí, tá bem claro. É um reflexo de um Eldrazi. É uma criatura com voar e toque mortífero, o que torna essa criatura um excelente bloqueador, né? Uma criatura a ser respeitada uma vez que ela está no campo de batalha. E aí toda vez que essa Aurora ataca, cada oponente, adoro esse tipo de texto, para Commander Mesão é excelente, né? Cada oponente perde 3 pontos de vida. Então, se há um bloqueador de respeito por conta do toque mortífero, né, e do voar, é um atacante de respeito também, porque qualquer bloqueador que pular na frente dele, né, desde que não seja indestrutível, vai morrer, o que é ótimo. E já no simples fato dele atacar, antes até de resolver aí o combate, cada oponente vai perder 3 pontos de vida. Então isso incomoda, né? Minimamente incomoda. E é uma carta bem legal. Eu gosto dessa carta. Acontece que ela é o verso de outra carta, né? Então vocês percebem aí, não tem custo de mana convertido na carta, então ela é o verso de alguma outra carta que a gente vai ver
logo mais. Eu já sei qual que é o verso dela, que é a frente, na verdade, mas a gente vê logo em breve. Bem bacana esse efeito aqui, né? Só que o card virado, né? Banqueteadora, umas palavras, cara, do ocaso. Por 7 manas é um 4/5 voador, tá? Carinho, né, pessoal? E aí tem um delírio ali, vamos ver o que acontece com o delírio. Ela custa 2 a menos para ser conjurada se houver 4 ou mais tipos de cards, tá? Então ela só vai ficar mais barata para entrar em jogo. Basicamente, 5 manas, aí viram 5 manas, 4/5. Nada de especial nesse vampiro, tá? O delírio é bacana, torna ele um 5 mana 4/5, que também não é um absurdo de carta. Olha, é uma carta razoável. Tá, nada demais aí nesse card. Behemoth da Costa Náufraga. Eu sei lá, prefiro usar a pronúncia em inglês mesmo. Eu não sei se é Behemoth, que seria em português, mas enfim. O Behemoth da Costa Náufraga é um bicho de 9 manas, caro pra dedéu. Ele é um 5/7 com flash, né, com lampejo. Mas tem um emergir, né? Você pode fazer ele aí mais barato. E aí ele tem resistência à magia, caso ele tenha entrado no campo de batalha nesse turno. Um bicho com lampejo que não atropela, não voa, não faz nada, ele só tem uma resistência à magia. Se ele tiver entrado no campo de batalha naquele turno, bichinho muito razoável, nada demais nesse Behemoth aí, nesse Eldrazi caranguejo. Eu acho que a gente pode passar para o próximo, né? Campanha de vingança, encantamento. Encantamento já chama um pouco mais de atenção, né? Vamos dar uma olhada. Por 5 manas, sendo Orzhov, né? Toda vez que uma criatura que você controla ataca, o jogador defensor perde um ponto de vida e você ganha um ponto de vida. Então é interessante. Você não escolhe o alvo, né, para perder vida, é o jogador defensor, então depende de quem você está atacando. Ainda assim, muito interessante esse encantamento, né? Principalmente se você tiver num deck Orzhov com uma proposta meio que de povoar o campo de batalha e atacar pesado, isso vai punir bastante, né, o jogador defensor aí, porque isso vai sugar bastante vida dele. Bem interessante o encantamento. No deck certo, né? Não funciona em qualquer deck de Commander isso não. Obviamente tem que ser no deck certo. Mas é bem interessante o encantamento sim, viu? Bem interessante mesmo. Vamos para o Capitão do Povoado, que é um bicho por 2 manas, ele é um 2/2, ou seja, bem tradicional, né? Só que ele tem uma habilidade, toda vez que ele ataca ou bloqueia, os outros humanos que você controla recebem mais um até o final do turno. Legal, já é um bicho com valor agregado aí, né? Para um deck numa temática mais humano, né? De humanos, é um bicho com muito valor aí, né? E é legal isso funcionar tanto no ataque quanto na defesa, né? Não só no ataque, por exemplo. Bem legal esse bichinho, mas obviamente só num deck temático de humanos, né, pessoal? Não vai funcionar em qualquer lugar. Vale lembrar que ele não pampa a si próprio, né? É só os outros humanos. Então ele não, como eu falei, num deck que não seja temático de humanos, ele é só um dos 2 manas 2/2. Servo de Somberwald. Por 5 manas estamos falando de um bicho 4/3 que quando entra em jogo, você pode fazer com que ele lute com uma outra criatura alvo. Ou seja, é mais ou menos um bicho por 5 manas 4/3 com uma remoção embutida. Talvez, né? Vai depender da outra criatura que você quiser lutar, né? Interessante. Absurdo? Não é absurdo. É um bicho simplesmente bom. Certo? É um bichinho bom. Próximo. Não tem mais o que falar. 7 manas, uma mágica instantânea bem cara. 6 pontos de dano. Você distribui da forma que você quiser entre qualquer número de criaturas alvo. Bom, mas se tivesse criaturas ou jogadores alvo, seria ainda melhor. Por 7 manas você dá 6 de dano, não é nada especial, é uma mágica ok. Próximo. Aqui nós temos também o verso de uma outra carta, né? Coisa Galopante. É um verso de uma carta que é um 4/4 com iniciativa, atropelar e vínculo com a vida. Eu gosto das 3 habilidades. Gosto de iniciativa, gosto de atropelar e gosto de vínculo com a vida. Acredito que vocês também. Então um bicho bem interessante, virado. Só que eu não sei a frente dele, a gente vai ver daqui a pouco.
Uma mana, colheita do cemitério. É um encantamento. Vamos ver o que esse encantamento faz. Encantamento de turno 1, né? Os zumbis que você controla tem ameaçar. E aí tem uma outra habilidade, 4 manas, exila uma criatura do seu cemitério, coloca uma ficha 2/2 de zumbi no campo de batalha. Legal. Eu acho mais interessante pelo primeiro efeito do que pelo segundo. Obviamente que esse encantamento ele só serve para tribal de zumbis, né? Senão ele é um espaço morto no deck. E aí ele vai ter esse efeito bacana aí de repente, se você não tiver formas de trazer de volta do seu cemitério os seus zumbis, você pode exilar um card desse seu cemitério e produzir um zumbi. Então ele tem esse valor agregado aí. Legal, belo encantamento no deck certo, né? Tribal de zumbis. O Condutor de Emrakul é um outro verso de uma outra carta, né? É um Eldrazi Lobisomem que é um 5/4, toda vez que ele atacar ele adiciona mana à sua reserva aí na sua próxima fase principal. Então ele retarda, né, a adição de mana à sua reserva. É legal, eu gosto desse tipo de coisa, né, de você ganhar mana e ter uma mana adicional para poder fazer mágica, isso vai ser sempre bom. É um bicho bem encorpado, né, 5/4, mas precisa ver se a frente dele é interessante, tanto quanto esse verso aí, certo? Condutor de tempestades. Opa, peraí. Vamos lá. Por 3 manas é um bicho 2/3, né? Ok. Toda vez que ele ataca, você adiciona uma mana vermelha à sua reserva de mana na sua próxima fase principal, né? Legal. Então um bicho por 2 manas 2/3, que quando ele ataca adiciona mana. Legal, bicho honesto. Nada demais. Um bicho simplesmente honesto. E aí você paga mana para ele transformar. E ele se transforma... acabamos de passar... não é esse não. Ele se transforma em condutor de... não, é isso aí. Ele se transforma o condutor de tempestades, perfeito, em condutor de Emrakul. Eu achei que não fosse, mas porque aí, ó, 5/4, ele se transforma num bicho 5/4, que ao invés de adicionar mana vermelha, adiciona, por ele ser incolor, adiciona mana incolor também, certo? A sua reserva de mana. Legal, um bicho bem honesto. Eu não acho ele sensacional, mas acho um bicho honesto para o Commander. O Constritor da Forca. Engraçado como eu achei que era força, até hoje. Ele é um bicho 2 mana 2/2, que tem alcance. Ok, legal, nada demais. Descarta card, ele ganha +1/+1. Também ok. Não acho absurdo. Acho um bicho bem ok, bem razoável. Coro Uivante é um verso também de uma outra carta, que diz: as criaturas com poder menor que ele não podem bloqueá-lo. Ok, isso é bom. Toda vez que ele causar dano de combate a um jogador, você vai colocar no campo de batalha uma ficha de criatura 3/2 do tipo Eldrazi Horror. Essa habilidade aí é muito legal, né? Você obviamente escolhe aquele oponente que ou não tem criatura ou não tem criatura que possa bloquear esse bicho, e aí você sai produzindo fichas de Eldrazi Horror 3/2. São fichas bem decentes, né? Não são fichas fraquinhas, são fichas bem honestas. Legal esse verso aqui, precisa ver qual que é a frente desse card, né? A gente já vê logo logo. Bora para a página 2 aqui. O Cruzado Markov, ele é um bicho de 5 manas, 4/3, que tem vínculo com a vida. E ele tem ímpeto se você controlar outro vampiro. Tá legal, mas dá pra perceber que é um bicho bem específico para tribais de vampiro, né? Aí ele se torna mais interessante. Nada demais, é um bicho que vai ser usado só nesses decks tribais de vampiro, não tem nenhum grande uso aí. Cutelo do Matador. É um equipamento, teoricamente roda em mais tipos de decks. Vamos ver, 3 manas e equipa 4, né? Quer dizer, ele é meio carinho. E a criatura equipada recebe 3/1 e precisa ser bloqueada por um Eldrazi se estiver apta. Porra, nada demais isso aqui, galera. Tem tanta coisa boa para você usar de equipamento no Commander mesão que não justifica esse cutelo aqui. Ele é meio caro para baixar, 3 manas e mais caro ainda para equipar. Bem razoável isso aqui, nada de especial.
Degoladora Vampira. É um vampiro, obviamente, por uma mana, já turno 1 ali, e que tem o esquivo, né? Poder superior não bloqueia. Ok? Isso é bacana, eu gosto disso. E tem vínculo com a vida. Uma criatura bem ok, bem simples, nada de especial. O esquivo é bacana, gosto, mas nada mais a comentar aqui. Descarte Impiedoso por 5 manas e você tem ainda um custo adicional, você faz esse feitiço, né? Qual que é o custo adicional? Você descarta um card, além de pagar 5 manas, né? E sacrifica uma criatura. Aí você vai escolher 2 criaturas alvo e elas vão receber -13 cada uma até o final do turno. Olha, a remoção é eficiente, né? -13 acerta muita coisa, mas muita coisa mesmo. E mata indestrutível, né? O que é bacana pra caramba. Agora, eu honestamente não sei se vale muito a pena por 5 manas você... Por 5 manas, um descarte e um sacrifício de um bicho, você fazer isso. Honestamente, eu prefiro pegar uma remoção global por 5 manas, que existem várias, né? E colocar no lugar disso aqui, tá? Do que uma remoção pontual. Ok, é uma mágica bem razoável. Outra mágica, outra criatura por 4 manas, um 5/3. É um bicho acima da média, né? 4 mana, 5/3. Quer dizer, mais ou menos dentro da média. Só que é um bicho que é obrigado a atacar, né? Se tiver apto, ele é obrigado a atacar. E tem um custo de loucura aí embutido. Ok? Bicho razoável, bem tradicional, nada demais. Dríade Nodosa. De turno 1, né? 1/1. Toque mortífero. Toque mortífero vai ser sempre bom. E o delírio pampa esse bicho e se torna, né, a Dríade aí se torna um 3/3, toque mortífero. Ok, nenhum bicho extraordinário, um bicho legal, simplesmente isso, não tem muito o que comentar. 3 manas, Elite de Liliana. Por 3 manas, um bicho 1/1. Cara, isso é ruim, então ele precisa ter alguma coisa a mais. Aí, vamos dar uma lida lá. Recebe +1/+1 para cada card de criatura em seu cemitério. Legal, já melhorou. Então, o seu cemitério cheio vira um 3 manas XX aí, esse XX pode ser 4/4, 5/5, legal, mas não é nada de especial, porque não tem nenhum tipo de evasão, né? Não atropela, não tem toque mortífero, não tem ameaçar, nada, vai ser um bicho grande no campo de batalha, dependendo do tamanho do seu cemitério. Então, nada de especial aqui também. A Emaranhadora Fibrosa é um Eldrazi lobisomem, também é o verso de um card, né? Aí é um card com vigilância, precisa ser bloqueada se estiver apto, então é obrigado a bloquear, né? O seu oponente é obrigado a bloquear esse bicho, e ele pode bloquear uma criatura adicional a cada combate, um bicho 4/6 vigilância, né? Então isso é bacana. Vigilância é muito bom para Commander Mesão, a gente sabe disso, né? Uma habilidade sempre forte do Commander Mesão, porque você pode participar de combates ao mesmo tempo em que você pode ser proativo, né? Atacando ao mesmo tempo que você se mantém ali resguardado na defesa. Então o bicho é bom sim, agora esse é o verso de um card, a gente precisa ver qual que é a frente. O Emissário Hediondo é um 3 manas 1/1, ou seja, horrível, então a gente precisa ver o que ele faz. Quando ele entra no campo de batalha, olha os 4 cards do topo do Grimório, você pode revelar uma criatura e pôr na mão, o resto vai para o fundo do Grimório. Ok, então ele é um 3 manas 1/1 que põe uma criatura na sua mão se encontrar alguma, né? E aí vamos dar uma olhada no que mais ele faz. Quando você sacrificar ele, caso você faça uma mágica com emergir, aí você coloca um 3/2 no campo de batalha. Ok. Olha, ele é um bicho razoável, por quê? Porque 3 manas 1/1, ele é um bicho ruim, certo? Ele é um bicho fraco. Agora, se você achar um card no topo do seu Grimório de criatura e colocar na sua mão, ficou melhor. Você já conseguiu fazer aí um 2/1, né? Largou um bicho lá no campo de batalha enquanto você colocou um bicho na sua mão, tá? Agora, se você tiver coisas com emergir no seu deck, ele fica melhor ainda, porque aí você pode sacrificá-lo para o emergir, né, para baratear uma próxima criatura com emergir, e aí você vai ter um valor agregado de largar um 3/2 Eldrazi Horror. Ou seja, ele é bem condicional, mas se você conseguir fazer tudo isso, você vai tirar muito valor desse card. Agora,
para qualquer, pensando a grosso modo em qualquer tipo de deck, não é um bicho espetacular, né? É um bicho só razoável. Continuando com a Escudeira Drogskol, 3 manas por um bicho 2/3 com lampejo, que diz quando entra em jogo, as outras criaturas que você controla recebem um pouco mais de resistência ao invés de poder. Um bicho naturalmente mais defensivo, né, que ganha valor com o lampejo, mas nada de espetacular nisso aqui. É uma carta simplesmente ok. Vamos dar uma olhada no Escárnio da Natureza, que é um bicho também caro para Dedel. São 9 manas para descer um bicho 6/5, a menos que você faça pelo Emergir e consiga descê-lo mais cedo. Quando entra em jogo não, desculpa. Quando você conjura o Escárnio da Natureza, você pode destruir o artefato ou encantamento alvo. Então, basicamente é um 2/1, caso você tenha alvos válidos, você faz um bicho grande e ainda por tabela destrói um artefato ou um encantamento alvo. É legal, eu gosto desse tipo de coisa muito mais do que aquele outro bicho grande, por exemplo, que a gente viu que quando entra em jogo, se ele tivesse entrado naquele turno, ele teria resistência à magia. Puta bosta, desculpa, mas honestamente, porcaria. Isso aqui tem muito mais valor agregado. Você poder dar alvo num artefato ou num encantamento é sempre bom em Commander mesão, né? Então é um bicho grande com uma destruição aí de artefato ou de encantamento, ou uma destruição pontual, né? Remoção pontual embutida. Legal. Ele é um pouco caro, obviamente, mas se você conseguir se aproveitar do Emergir, é um bicho legal. É só legal, tá, pessoal? Não é extraordinário, mas é legal. Espantalho Movido a Geist. 4 manas, é uma criatura artefato. 4/4, 4 manas, 4/4, é muito honesto. As mágicas de criatura que você conjura custam 1 a mais para serem conjuradas. Aí não, né? Aí eu não gostei. Isso funciona legal para aquele estilo de Commander que é mais caótico, sabe? Aquele troll, aquele subtipo de deck que faz com que você baixe permanentes, né? Você faça mágicas e doe essas mágicas para os seus oponentes. Esse arquétipo, esse tipo de deck é excelente quando bem montado, e essa carta é um exemplo perfeito de uma carta para esse tipo de deck, né? Porque você passa a doar as suas permanentes para os seus oponentes e aí você ferra a vida deles. Isso é interessante para esse tipo de deck. E só, né? Porque isso aqui é ruim por natureza. Espreitador de Kessig, uma mana 2/1, legal, já é um bicho mais parrudinho aí. E por 5 mana você transforma o Espreitador de Kessig. Aí a gente não sabe exatamente qual que é o verso, mas é um 4/4, né? Deve ser algum dos bichos que a gente já passou. Eu, sinceramente, eu não sei de cabeça, mas se a gente já passou, eu já analisei o verso, né? Então isso aí não tem como saber agora. Mas é um bichinho bacana, né? Assim, uma mana 2/1, legal, nada de espetacular, mas legal. Lobisomem agora se tornou uma coisa mais viável para se montar Dexter Buys, né? De Commander para lobisomens, então pode ser um bicho bom para esse tipo de deck, né? Espreitador Erva de Açoite. Mais um bicho caro, 8 mana, 5/4 mais, que você pode fazer por Emergir. Vamos ver o que esse faz. Quando você conjura ele, não quando ele entra em jogo, você pode colocar a permanente alvo que não seja um terreno no topo do Grimório do seu dono. É uma forma de remoção também. E afeta permanente, não só encantamento ou artefato como aquele outro que a gente leu quase agora. Só que aquele outro destrói, esse aqui faz você colocar permanente no topo do Grimório do seu dono. Cuida, não de forma permanente, né? Não cuida de forma definitiva, mas cuida de alguma forma sim. E aí, enquanto você larga um corpo relevante no campo de batalha. Nada espetacular, eu prefiro destruir do que colocar no topo do Grimório do dono.
Mas é um bicho ok, simplesmente um bicho ok. Extirpador da Carne. Esse aqui é um verso também de alguma outra criatura. É um Eldrazi horror e diz que os Eldrazi que você controla tem vigilância. Legal. Eldrazi vigilante. Vigilância, eu falei, é sempre bom. Eldrazi vigilante é melhor ainda. Paga 2 manas, vira, sacrifica uma criatura que não seja um Eldrazi. E aí você larga um Eldrazi em jogo. Ok, bacana, legal esse efeito, mas para você tirar benefício maior dele, você precisa ter um deck bem centrado em Eldrazi, né, para eles terem vigilância, e o que vai piorar um pouco essa segunda habilidade aqui, porque você precisa sacrificar uma criatura que não seja um Eldrazi para largar um Eldrazi em jogo, tá? Então é um bicho ok, é um bicho bacaninha. Extirpador do Pecado, ele é um 3 manas 0/3. Quando ele entra no campo de batalha, você pode sacrificar outra permanente, não é obrigatório, mas se você fizer isso, você coloca no campo de batalha uma ficha 3/2 horror. O detalhe interessante é que você diz uma outra permanente, não quer dizer uma outra criatura, né? Então você pode sacrificar qualquer coisa. Se fizer isso, você coloca uma ficha 3/2 do tipo Eldrazi horror. Legal. E no Delírio, você transforma ele. Eu imagino que seja esse aqui o verso, né? Faz bastante sentido, porque é a mesma arma que tem na mão, não sei se isso aqui é uma arma, e é o mesmo tipo de criatura, né? Dá para perceber que é frente e verso aqui. Então, bicho 0/3, né? Que larga um 3/2 junto com ele, e depois, quando ele se transforma, aquele Eldrazi lá 3/2 que entrou em jogo vai ter vigilância também, assim como ele, e você vai poder transformá-lo num grandíssimo produtor de Eldrazi, se você quiser. Legal a carta, legal, não é nada mal esse card aí, bem legal. Favor da Fortuna. Favor da Fortuna é uma carta bem parecida, é um estilo de card parecido com coisa que a gente já teve lançado no Magic anteriormente, né? Vamos dar uma olhada na mágica instantânea? O oponente alvo olha os 4 cards do topo do teu Grimório, e aí ele vai separar um monte com a face voltada para baixo e outro com a face voltada para cima. Então essa história de o oponente separar em montes, né, a gente já viu outras vezes no Magic, já em outros tipos de mágica, né? Então dessa vez o oponente vai olhar o seu topo, né, os 4, e vai separar um monte com a face voltada para baixo e um outro monte com a face voltada para cima, né? E aí você vai colocar um desses montes na sua mão e o outro monte vai no seu cemitério. Então é bacana isso, no sentido de manter aquele suspense, né? Aquela curiosidade do que vai acontecer. Eu acho que é mais por esse flavorzinho do que a carta ser muito boa em si. Porque você nunca vai saber o que o seu oponente vai colocar de face para baixo, você nunca vai saber o que ele está olhando, né? Porque só ele olha, ele não revela os 4 cards do topo. Ele olha e ele vai separar em um monte. Sei lá, é mais interessante no sentido de curioso, ou de divertido, do que de forte, né? Essa mágica em si, para o Commander mesão, honestamente. Filhote Transtornado, 2 manas, é um bicho 2/1 com ameaçar. 2/1 com ameaçar já é uma evasão mais interessante. Mas é um bicho 2/1, né? Por 2 manas. Nada espetacular. O Fluxo Incendiário é um feitiço de 2 manas que diz que ele causa 3 pontos de dano à criatura ou ao jogador. E se uma criatura fosse morrer com esse dano, exile-a. Legal, uma remoção bacana. Isso aqui tem muito mais cara de uma coisa que funciona no competitivo do que uma coisa boa para Commander, né, pessoal? Sinceramente, isso aqui no Commander é uma mágica bem mais ou menos, né? Bem mais ou menos. Força Lunar. A Força Lunar é um encantamento de 3 manas que diz que quando o oponente conjurar uma mágica, você sacrifica e anula aquela mágica. Então é o seguinte. Basicamente, o que esse encantamento faz é o seguinte: você coloca ele em jogo e o próximo oponente, ele sabe que se ele fizer uma mágica, aquela mágica está anulada. Porque não é uma coisa que você vai escolher isso aqui. É quando o cara fizer a mágica, um oponente seu fizer uma mágica, você é obrigado a sacrificar esse encantamento e anular aquela mágica. Então, se você pudesse escolher alvo, seria um encantamento bem interessante. Bem interessante mesmo. Mas como você não pode, o seu oponente vai pensar: bom, o que eu vou jogar aqui de mágica
que vai ser anulada com certeza, né? Ou numa outra hipótese, o oponente passa o turno pro próximo oponente, se ele quiser. E aí o próximo oponente sabe que a primeira mágica que ele conjurar, né, seja qual for ela, vai ser anulada. Então isso aqui é muito anular uma mágica que você não tem ideia do que vai ser, e provavelmente vai ser uma coisa fraca, porque o seu oponente não vai jogar uma coisa forte sabendo que vai ser anulada. Isso aqui não tem valor, galera, sinceramente, né? Pra Commander mesão, né, galera? Pensem que eu tô falando sempre de Commander mesão. A carta tem valor para outras coisas sim. Olha a frente aqui daquele nosso bicho que incomoda, né? Quando ataca, cada oponente perde 3 de vida. É esse aqui, ó. É o fragmento de Criptólito, que é um artefato, tá? Basicamente ele é um artefato. Ele entra virado e ele é um artefato que gera mana, né? O legal é que é de qualquer cor, então te ajuda bastante a corrigir cores no seu deck de 3 cores ou mais, né? E aí, ao fazer esta mana de qualquer cor, você ainda tem um valor agregado de cada jogador perder 1 ponto de vida. Claro que isso te afeta, né? Então, tomar cuidado, porque isso vai te sugando vida também. Mas afeta todo mundo. E aí, no início da sua manutenção, se cada jogador tiver 10 pontos de vida ou menos, você vai transformar ele. Quer dizer, aí já é um pouco mais complicado, porque todo mundo do mesão vai ter que ter 10 pontos de vida ou menos para você poder transformar esse artefato. Quer dizer, aí ele já perde valor, tá? Porque a chance de você transformar isso aqui vai ser sempre baixa. Sempre baixa. Então você vai jogar com esse artefato pensando nele como artefato mesmo, não na possibilidade dele ser transformado, porque isso vai ser muito, mas muito condicional e muito improvável. Então basicamente ele é um artefato 3 manas, que adiciona uma mana de qualquer cor à sua reserva de mana, e cada jogador vai perder 1 ponto de vida, tá? É isso, é com essa ideia que você tem que jogar esse card, não pensando em transformá-lo. Claro, se ele ficar no campo de batalha, o jogo se estender muito, todo mundo for tomando dano, claro que ele pode vir a se transformar, mas não é uma coisa que você deve incluir no seu deck pensando em jogar com o verso desse card, tá, pessoal? Porque aí não é o caso. A Fé Intacta é um encantamento aura, né? Que você encanta uma criatura que você controla. Aí quando entra no campo de batalha, você vai exilar uma criatura que um oponente controla e essa criatura vai ficar exilada enquanto essa aura estiver no campo de batalha, tá? Isso é legal, porque basicamente eu vou aumentar poder e resistência do meu bicho aqui, e por tabela eu vou exilar um bicho teu, né? Até esse meu encantamento ser removido de jogo. Então é uma coisa que fortalece um bicho teu, ao mesmo tempo que exila um bicho do seu oponente, que é uma remoção embutida, tá? Então é basicamente assim, é um encantamento 4 manas, que vai exilar uma criatura de um oponente, enquanto esse encantamento ficar em jogo. Eu prefiro pensar nele dessa forma. Como bônus, esse encantamento vai tornar uma criatura sua mais forte, tá? Eu prefiro pensar nele dessa forma, e eu acho bem interessante sim. Você tem um 2 por 1, né, de qualquer forma. Claro que quando isso aí sair de jogo, a outra criatura vai voltar, mas às vezes você acabou de exilar uma criatura que estava com muito marcador, né? A criatura perde os marcadores. Enfim, tem bastante coisa legal para fazer nisso aqui. Eu não sou muito fã de aura, honestamente, mas em decks que são mais programados para você utilizar poucas criaturas e encher aquelas criaturas de aura, né? Esses decks se beneficiam de Fé Intacta com certeza, porque é um 2 por 1, né? Bem decente esse encantamento e essa aura, um dos destaques aí das incomuns. Garras Gélidas, por 3 manas, é uma instantânea que vira até duas criaturas alvo, e elas ficam lá congeladas durante a fase de desvirar a próxima, né? E aí tem uma loucura, tá? Nada demais, card bem simples, tá? Bem tradicional aí, nada demais aqui. Geist da Vigia Solitária, 2 manas 2/3. 2 manas 2/3 já é fora da média, né? Acima da média. Só que esse aqui, ele tem voar, então é melhor ainda. Mas aí, pra dar uma piorada, ele tem defensor, ou seja, ele não ataca, tá? Mas ainda assim é decente. E aí no Delírio, ele pode atacar como se não tivesse defensor, tá? Então, um valor agregado bacana. É uma criatura honesta, tá? Bem honesta, não é nada ruim, mas não é nada extraordinário.
Geist dos arquivos, 3 mana, 0/4. E é um defensor. Tá? Então é um goleiro, basicamente é um goleiro no campo de batalha. E na sua manutenção você vai dar um Scry 1. Olha, galera, convenhamos, existe Taça, né? A deusa, por 3 manas. Se eu não me engano, a Taça é 3 manas. Agora, acho que eu falei besteira, mas deixa eu dar uma olhada. Desculpem a interrupção aqui, é só para ver se eu não falei besteira. A Taça é 3 manas, né? 3 manas, tá aqui, ó. Ah, pessoal, convenhamos, né? 3 manas, você prefere fazer aí um 0/4 defensor, que na sua manutenção você dá o Vidência 1, ou você prefere fazer um 5/5 indestrutível, que claro, vai ser um encantamento quando você fizer e não uma criatura, mas que vai dar lá no começo da sua manutenção, você vai dar o mesmo Scry 1, e só que você tem uma habilidade aqui de uma criatura que você controla não poder ser bloqueada, né? Pô, atacar sem poder ser bloqueado é interessante, principalmente quando se tem dano de general, né? Em Commander mesão. Então, para que colocar um Geist dos arquivos num deck em que você pode colocar Taça, tá? Isso é um exemplo bacana de uma carta em comum que é interessante, mas que infelizmente ela não vai ver jogo quando você tem aí uma Taça para colocar no lugar. Em deck budget, talvez. Geists voláteis, 4 manas, 1/3, é um bicho que voa. Quando você conjura instantâneo feitiço, ele vira um 4/3, tá? E aí se você conjurar mais uma mágica, ele vai virar um 7/3. Outra mágica, 10/3, e vai indo. Toda vez que você conjura uma mágica instantânea ou um feitiço, ele aumenta o poder. É um bicho bem tradicional, né? Isso aqui já é um bicho que já rolou no passado em outras edições. Ele com a mesma proposta, com as mesmas cores, inclusive, só que com outro nome, né? Lembra do Wii Dragonauts? É bem por aí. E nada espetacular nisso aqui, é um bicho ok, né? Ginete solitário. Eu prefiro falar ginete que ginete. Ginete parece, sei lá, o nome de uma tia. Estranha, né? Ginete. Ginete solitário, eu prefiro falar isso. 2 manas 1/1. 2 mana 1, não, né? Iniciativa, vínculo com a vida, uma tentativa de melhorar o bicho. No início da etapa final, se você ganhou 3 ou mais pontos de vida, aí você transforma ele num 4/4. Aí é alguma coisa que ele vai transformar, que eu acho que vai ser bem interessante. Ah, é aquele 4/4 iniciativa, atropelar e vínculo com a vida, que a gente já analisou. É aquele verso lá, que aí ele fica um bicho muito mais interessante. Mas ele na frente dele, assim, ele é um bicho bem ok, né? Bem razoávelzão, assim, nada demais. Se você conseguir transformar ele, você ganha valor. Se não, nada demais. Gorja abundante, outro bicho grande, caro para dedéu, que tem emergir. Vamos ver o que ele faz quando ele conjura ou entra. Quando você conjura, o oponente alvo perde 3 e você ganha 3. Olha, se fosse assim, quando você conjura, cada oponente perde 3 e você ganha a vida igual à quantidade de vida perdida, né? O estilo bem cocucho, sabe? Aí seria um bicho sensacionalmente forte. Agora, um oponente alvo só perder 3 e você ganha 3, bem mais ou menos, né? Bem mais ou menos. Homicídio, uma carta bem direta, né? 3 mana, destrua criatura alvo. Simples assim. É uma remoção. Certo? Agora, tem coisa melhor pro 3 mana instantânea preta? Tem Heroes Downfall, por exemplo, né? Pra colocar no deck. Você não vai colocar homicídio, né? Mas, ok. É uma mágica, ok. Homúnculo Curioso. Por 2 manas é um 1/1. É um bicho 1/1 que tem um efeito lá de Elfo de Lanoir, né? Você vai adicionar uma mana, só que é incolor, a sua reserva de mana, só que essa mana precisa ser gasta necessariamente para você conjurar uma instantânea ou um feitiço. Então você precisa colocar esse bicho num deck que abuse de instantâneas e de feitiços. Aí ele fica um bicho bom, fica bem mais interessante. Na sua manutenção, se tiver 3 ou mais cards de mágica instantânea ou feitiço no seu cemitério, aí você vai transformar ele, tá? Num 3/4. Se eu não me engano, é aquele que barateia o custo das mágicas, eu acho, não lembro. Eu não lembro do verso, mas enfim, o que interessa é analisar a frente dele. É um bicho bem interessante, sim,
mas no deck certo, né? No deck que abuse de mágicas instantâneas ou de feitiço. Tipo aquele Izete, né? Que tem bastante mágica instantânea, bastante feitiço. Eu acho ele interessante sim. É um bicho decente, tá? Não é espetacular, mas é um bicho bem decente à frente dele. Influência de Emrakul, 4 manas, encantamento, fica lá em jogo. Toda vez que você conjurar um Eldrazi, de custo de mana convertido igual ou superior a 7... compre 2 cards. Tá, tipo, se a Lua tiver em Saturno com ascendente em Vênus, sei lá, da porra do caralho do horóscopo, eu não manjo porra nenhuma, aí você compra 2 cards. Na boa, cara, eu não gastaria um espaço no deck pra colocar uma influência de Emrakul. 4 manas no encantamento pra se a Lua tiver cobrindo o Sol, causando aquele eclipse uma vez a cada milênio, aí você, puta, não, cara, na boa. Tem tanta coisa melhor pra você usar isso aqui do que isso aqui, tanta coisa melhor. Passando, próxima. Insubstanciar, ou palavrinha bonita, né? 2 manas, devolve a criatura ou a mágica pra mão do seu dono. Caramba, isso aqui é aquele efeito do Vencer, né? Que você devolve a mágica alvo para a mão do seu dono. Então o cara tá fazendo uma mágica e você fala, não, volta para tua mão essa mágica aí, né? Você não vai fazer ela nesse turno. É bacana, é um semi-counter, né? É uma semi-anulação que tem uma versatilidade. Você pode usar isso para dar um bounce, né? Ou devolver uma criatura para a mão do seu dono. É legal, é versátil, é interessante, não é absurdo, mas é interessante sim. Isso deve ver jogo. Leitor Voraz é um verso de um bicho que é um 3/4. Agora nós achamos o verso daquela carta lá, né? O Homúnculo Curioso. Aí, ó, vamos dar uma olhada no verso dele. Então não tinha passado ainda. Ele tem uma destreza... Aí eu imaginei que é isso mesmo. Ele ia baratear o custo. As mágicas instantâneas e os feitiços custam 1 a menos. Que você conjura, óbvio. Ele é um 3/4. Ele é um bicho honesto, né? Ele ainda tem uma destreza lá. Ele é bem bacana, né? Mas eu já comentei ali que ele no deck certo, ele é bacana, tá? Lobisomem Ardente. Por 4 manas temos aí um 3/2. Que quando entra em jogo, 1 de dano a cada uma de até 2 criaturas. Então é uma semi-remoção, né? Pode ser que não funcione essa remoção aí, né? Pode ser que não acerte nada, pode ser que não mate a criatura, enfim. Aí você paga 6 mana e transforma ele num 6/4. E aí deve ser aquele verso que com certeza é um daqueles que a gente já viu, né? Com certeza não, provavelmente. Cara, bem mais ou menos esse bicho, nada demais. Lobisomem Dedo Longo. Ei, dedão. 4 manas, 2/4. Peraí que tem uma galera do Face aqui. 4 manas, 2/4. Lobisomem Dedo Longo pode bloquear uma criatura adicional a cada combate. Então por 4 manas, 1, 2, 4, que bloqueia até 2, né? E aí você paga 7 manas e transforma ele num 4/6. Tá. Honestamente, é ok. Assim como esse Lobisomem Ardente, o Dedo Longo também. Aliás, cada nome, né, velho? E aí o Lobo Pavoroso em Erupção. Ai, meu Deus. Toda vez que o Lobo Pavoroso em Erupção ataca, ele causa 2 pontos de dano à criatura ou ao jogador alvo. Cada jogador ia ser mais da hora, né? Cada criatura também ia ser mais da hora, né? Mas enfim, é ok. Ele é o verso de alguma dessas cartas, provavelmente, que a gente acabou de ver. Ok, nada demais, nada espetacular. Longo Caminho para Casa. Olha que profundo. Mágica instantânea, exila a criatura alvo. Aí você, na etapa final, devolve ela para jogo com marcador +1/+1. Legal para abusar de efeitos de entrar no campo de batalha. Eu gosto disso. E aí quando entra, você ainda coloca um marcador +1/+1. Acho bacana. Acho espetacular? Não, mas acho bom. Só. Machado Sedento. Por 3 manas é um equipamento. Vamos ver quanto para equipar? 2 manas. Ok. A criatura equipada recebe muito mais poder e nada de resistência. Na etapa final, na sua, se a criatura equipada não causou dano de combate a qualquer criatura, aí você vai sacrificar ela. Na boa, né, galera? Na boa, não acho isso bom. Tem uma infinidade de equipamentos melhores para usar em Commander do que isso aqui. Morta Perseguida. Por 4 manas é um 2/2. Horroroso de corpo pelas manas. Vamos ver. Quando entra em jogo, você vai colocar uma ficha branca 1/1 do tipo espírito com voar. Ok. Então é basicamente um 4 mana 3/3. Né?
largando 2 corpos, um deles voa. Já gostei. Gostei bem mais. Pague 2 manas, descarte 2 cards. Ai, caraca. Aí você devolve do cemitério para o campo de batalha. Cara, eu não gosto desse descarte 2 cards. Além de pagar mana, é um custo muito absurdo. Então, basicamente, vamos esquecer essa habilidade. Vamos pensar que ela é um 4 manas, 3/3, largando 2 corpos. Assim, é razoável. Olha, como é um zumbi, no tribal de zumbis em que você consegue de repente trazer zumbi do cemitério para campo de batalha, você vai ganhar muito valor com esse card. Agora, tirando isso, não sei, honestamente é um card bem mais ou menos. Naufragador irritante, mais um trambolho, né? 8 mana, 4/5, tá, tem um emergir para baratear o custo. Quando você conjura ele, vamos ver o que faz? Devolve o card de mágica instantânea ou feitiço do seu cemitério para sua mão. Tá, a gente sabe que isso é bom, porque tem muito card que usa Arqueomante, aquele demônio vermelho também que faz isso, que devolve na manutenção, né? Cada manutenção devolve aleatoriamente da mão. Tem também aquela barreira mnemônica, sei lá se esse é o nome. Isso normalmente é bem visto, né? Você fazer um 2/1, né? Basicamente o bicho tá entrando em jogo, aí eu vou aproveitar e devolver um feitiço ou instantânea do cemitério para minha mão. Isso sempre vai ter valor, porque tem umas instantâneas dos feitiços bem idiotas, né? Em Commander. Então, isso vai ter sempre valor. Agora, normalmente isso acontece quando a criatura entra em jogo, né? Nesses outros exemplos que eu falei. Arqueomante ou a barreira mnemônica lá, não sei nem se esse é o nome. Mas esse aqui é quando você conjura, né? Então mesmo que ainda que a mágica seja anulada, você extrai valor disso aí. Claro que ele é bem mais caro, né? 8 manas ou 7 no emergir. Obviamente que ainda o emergir ele pode ficar mais barato, dependendo da criatura que você sacrificar. Então é bom. Eu não sei se substitui Arqueomante ou barreira mnemônica. Eu honestamente acho que não. Mas não é de se virar a cara para uma carta dessa, não. Eu não acho. Vamos terminar com não ceder terreno, que é uma mágica instantânea que, cara, pampa o seu bicho absurdamente, principalmente em resistência, e faz com que ele bloqueie quantas criaturas ele quiser. Isso aqui num bicho aí com toque mortífero é idiota, né? Porque você sai distribuindo dano que nem um tonto, mata todo mundo, se torna uma remoção global, mas vai depender de você ter esse bicho com um toque mortífero, né? E se não, é um combat trick mais ou menos aí, defensivo, né? Não é um combat trick ativo, mas é defensivo, é ok, nada de espetacular. Névoa de Sangue é um encantamento que diz, no início do combate no seu turno, uma criatura alvo que você vai controlar vai ganhar golpe duplo. Isso é legal, é um encantamento, isso é bacana. Galera, presta atenção, eu ressalto isso toda hora. A gente está falando de Commander Mesão, a gente está falando de um formato que tem dano de general, né? Dano de general. E a gente sabe que a gente morre para dano de general. Quando o general dá o combate, dá dano em você, você morre com 21 de dano. Então se você pega esse encantamento, tem o general em jogo, o general já é um general agressivo que bate bem, e você ainda dá golpe duplo para ele, cara, isso tem muito valor. Então esse encantamento para Commander Mesão, ele é um destaque com certeza, e a gente vai em decks agressivos ver isso aqui. Pode anotar, aqueles decks Commander Gru, que são bem parte pra porrada, se tiver General Gru que bate forte ainda, essa névoa de sangue vai estar lá. Eu gosto muito desse tipo de coisa, porque você favorecer golpe duplo para poder entregar esse golpe duplo num general seu e matar alguém de dano de general é super viável, válido, valioso, não só válido como valioso, e isso aqui é bom. Belíssimo encantamento, não é nada absurdamente caro, né? Por 4 mana tá lá, muito bacana. Isso é legal mesmo. Paz de Espírito é um encantamento por 2 manas que diz: paga uma mana, descarta um card e você ganha 3 pontos de vida. Então você pode ficar fazendo isso quantas vezes você quiser, né? Paga mana, descarta um card, ganha 3 pontos de vida. Legal, nada absurdo, nada espetacular, só legal, é só legal. Perguntas indiscretas. Por 3 manas é um feitiço que vai fazer com que o oponente alvo
perca 3 pontos de vida e colocar um card da mão no topo do Grimório, né? Vai ferrar um pouquinho o cara aí, o cara vai perder 3 pontos de vida. Cara, isso é muito X1, sabe? Não vejo isso com muito valor para Commander mesão, não. Perscrutar o Laboratório já é uma instantânea de 6 manas que você compra 3 cards, né? Por 6 manas comprar 3 cards em velocidade de mágica instantânea, ok. E aí tem o Delírio que ele vai custar aí, ao invés de custar 6, vai custar 4 para comprar 3 cards. Aí é mais interessante, né? 4 mana compra 3 cards, isso lembra Harmonize, mas Harmonize que é aquela feitiço verde, né? 4 manas compra 3 cards, mas Harmonize é Sorcery, isso aqui é Instant. Então isso melhoraria, mas depende do Delírio, né? Então isso é bom, não é espetacular e não é ruim, é bom. Razoavelmente bom, eu diria. Que depende do Delírio. Pescador Grisalho. O Pescador Grisalho já é um 3 mana 2/3, que tem uma habilidade lá, vira, coloca 2 do topo do Grimório no cemitério, então mila 2 cards, em seguida, se tiver um card de criatura incolor no seu cemitério, aí se transforma ele num 4/5. É aquela mesma história do, sabe, acaba sendo muita condição, porque basicamente isso aqui é um bicho que vai ficar milando o teu Grimório, né? Se você tiver como aproveitar disso, de quantidade de criaturas no seu cemitério para fazer alguma coisa do teu deck, isso já tem valor, né? E aí se tiver uma criatura incolor lá no meio, ele vai ter mais valor ainda, porque você vai poder transformá-lo em alguma coisa, imagino eu, mais interessante. Eu não lembro o verso dele, talvez a gente já tenha passado por ele, não sei. Mas isso aqui é bom no deck certo, não é espetacular, é simplesmente ok. Pisotear, instantânea, destrua a criatura bloqueadora. E aí as criaturas que foram bloqueadas por aquela criatura, nesse combate ganham atropelar. Cara, um combat trick bacana, acaba sendo uma remoção que vai forçar um dano a passar, né, porque vai atropelar. Então, legal, é basicamente uma remoção, né? Mas favorece mais aqueles decks mais agressivos. Só que como as cores são Boros, né, vermelha e branca, então é bem a cara de um deck mais agressivo mesmo. É legal a mágica, cara. Não vou falar que é ruim, não é espetacular, mas ela é bem legal. Bem legal. É que ela funciona só em combate, mas ok, é bem legal. Predador Sinuoso, ele não pode ser bloqueado por mais de uma criatura, só por uma. Né? Mas ele é um 4/4 que não tem atropelar, não tem nada. E é um verso de algum card que eu não sei qual que é, não me interessa também saber. É um bicho razoável. Repelir o Abominável, instantâneo de 2 manas, previne todo dano que seria causado por não humanos, né? Por não humanos. Então, isso aqui é excelente naquele deck tribal de humanos para você ou combater e matar todos os bichos do seu inimigo sem que os seus morram em combate, ou para você usar isso defensivamente, né? Como uma espécie de fog, né? Aquela tradicional neblina verde. Isso é bacana, mas no deck certo, né? Num tribal aí de humanos fica mais legal do que normalmente. Ressurgir da Cova. Bom, acho que está bem claro que deve fazer isso aqui, né? 5 manas, é um feitiço, coloca o card alvo do cemitério no campo de batalha sob seu controle. Ah, legal. Isso é bacana, isso aqui já é um reprint, né? Porque eu gosto desse tipo de feitiço, porque ele não restringe o efeito simplesmente ao seu cemitério, né? Você pode pegar qualquer card de criatura alvo de qualquer cemitério e colocar ele no campo de batalha sob seu controle. Aquela criatura vai virar um zumbi preto. Isso aí é o de menos, né? O mais interessante é dar essa criatura aqui pra mim, essa criatura que tá no teu cemitério, seja ele o seu ou de um oponente. Isso já tem mais valor. Ressurgir da Cova é uma carta que a gente vê sim em Commander mesão. Não é um absurdo de carta fantasticamente forte, mas é uma carta bem legal sim, principalmente pelo fato dela poder afetar qualquer cemitério. Muito legal. Retalhos de Sanidade. Por 3 manas é um feitiço que devolve uma mágica instantânea ou um feitiço do seu cemitério para sua mão, e aí em seguida você vai descartar um card. Então basicamente você vai trocar sua mão, né? Além de jogar essa carta. Então você está fazendo esse feitiço, perdendo uma carta da sua mão ou substituindo ela por uma mágica instantânea ou feitiço que esteja no seu cemitério. Isso é bem razoável, cara, muito razoável.
Salgueiro do Luto. Por 3 mana é um Golgari 3/2 com ímpeto, legal. Que tem delírio. No delírio, se tiver... no delírio, o delírio. As criaturas com poder igual ou inferior a 2 não podem bloquear. Tá bom. Ou seja, ele vai favorecer aí um certo combate, vai talvez ajudar o combate o dano a passar, não sei. Cara, 3 mana, 3/2 ímpeto, e aí ele tem... Se tiver o delírio, ele faz isso. É um bicho, cara, um bicho bem razoável, assim, não vejo nada demais nele, não vejo nada absurdo nele. É um bicho só razoável. Sussurros de Emrakul, 2 manas, um feitiço que diz o oponente descarta um card aleatoriamente, e se tiver delírio, ele vira um Hymn to Turek, né? Aí o oponente descarta 2 cards aleatoriamente. O aleatoriamente é legal, mas honestamente esse tipo de mágica tem a cara do X1 e não a cara do mesão. Símbolo na plantação. 1 mana, encantamento. No início da sua manutenção, você pode colocar o card do topo do seu Grimório no teu cemitério. Isso é opcional, né? E aí no delírio você vai pagar 2 manas, sacrificar esse encantamento aqui, e aí você vai devolver 1 card de criatura e 1 de terreno do seu cemitério para a sua mão, tá? Mas só se tiver o delírio. Olha, funciona legal em decks bem específicos, né, de recursividade, decks que se aproveitam bem de cemitério. Não é em todo deck, mas eu não sei, eu fico me perguntando se é um espaço interessante no deck, para uma das 99 cartas, né, tirando o teu general, que você pode ocupar para colocar isso aqui, né? Honestamente, eu acho que tem coisa melhor por 1 mana, encantamento verde em Commander. E aí eu tô falando especificamente de Astúcia de Mirri, que eu acho bem melhor. Não tem nada a ver o efeito, mas eu acho bem melhor do que isso, tá? Sei lá, eu acho isso mais ou menos. Tamboril Macabro, isso é um verso de alguma carta que a gente já viu, 4/5, que paga 6 manas e as criaturas que os seus oponentes controlam atacam nesse turno se estiverem aptos. Ou seja, é um bicho que provoca combate, né? Ele obriga a atacar. É legal esse efeito, o corpo dele é bacana, mas eu não lembro a frente. Eu não lembro se a frente foi bem avaliada ou não. Isso aqui, sinceramente, não tem como ligar agora o card da frente que eu não lembro. Se a gente já passou, eu já avaliei. Se você lembra, você volta lá. Tecelão de Raios. Por 3 manas é um bicho 1/4 com alcance. Toda vez que você conjura uma mágica instantânea ou um feitiço, ele causa 1 ponto de dano à criatura alvo que um oponente controla. Porra, você precisa fazer um monte de mágica para dar dano suficiente para de repente matar uma criatura que incomode. Um bicho 1/4 por 3 manas, cara, muito razoável isso aqui, não vejo grande valor isso aqui não. Tiro certeiro, instantânea, 3 manas, a criatura alvo que você controla, +1/+1, até o final do turno. Aí ela causa uma quantidade de dano igual ao poder a criatura alvo que você não controla, que é infinitamente melhor do que a criatura lutar, né? Porque é o que o verde normalmente faz. Fala assim, a criatura alvo luta com outra. Esse aqui não. Você vai dar +1/+1 para um bicho teu até o final do turno e ela vai causar dano igual ao poder a uma outra criatura alvo. Então é uma remoção pontual indireta. Não é uma remoção direta, paga mana, destrói a criatura alvo, né? É uma paga mana, vou deixar o meu bicho maior para aí ele causar dano no seu bicho e teoricamente matá-lo, né? É uma remoção indireta. Cara, não sei, talvez isso cubra uma deficiência maior de decks verdes, se você tem um deck mono green, né? Que é um deck bem fraco Desculpa, é uma cor bem fraca para remoções pontuais, né, diretas, assim, não é uma cor que tem muita remoção. Então isso acaba servindo para esses decks, mas a grosso modo é ok, é só uma mágica ok, é nada demais. O Uivador Estridente é um 3 manas 3/1 que diz que as criaturas com poder menor que ele não podem bloqueá-lo, tá? Só criatura com poder maior. Então é legal, ele tem uma certa evasão. E aí se paga 6 mana, transforma ele num 3/5, que eu não lembro o que faz. Deve ser aquele que a gente passou aqui. Agora há pouquinho. Que tem um monte de bicho voando ali. Será que eu consigo achar?
aqui, ó. Provavelmente ele transforma nisso aqui. Ah, não, esse é o como? 4-4. Será que é aquilo lá? Vamos lá. Não, nada a ver. É um 3-5. Então, não sei. Provavelmente a gente já passou. Ele por si só é ok. Nada espetacular. Vampira Furilâmina. 2 manas, 1/2. Com atropelar no início do combate. Você pode descartar um card. Se fizer isso, ela ganha um pouco mais de poder. E vira aí um 4-2 atropelar. Olha, já que você não pode fazer isso várias vezes, né? Você faz uma vez só e ela fica 4-2 com atropelar, ela é só uma criatura ok. Talvez se você pudesse fazer isso várias vezes para de repente dar uma finalizada em algum oponente, ela fosse melhor. Mas honestamente é uma criatura só ok. Vanguardeira Corajosa. 4 manas, 3-4. Quando entra em jogo, você vai olhar os 4 cards do seu topo. Aí você pode revelar um humano e colocar na sua mão. Aí o resto vai pro fundo. Olha, é um card excelente para decks tribais de humano. Excelente mesmo, porque é um 2/1. Você faz um bicho por 4 manas, 3-4, que tem um corpo decente, um corpo honesto, né, por 4 manas, e além do mais, você vai puxar algum outro humano lá do topo do seu Grimório para sua mão. Então é um 2/1, né? Legal. Só que no deck certo, precisa ser um tribal de humano, senão isso aqui não funciona. Mas é bem honesto. E com essa carta honesta, essa vanguardeira corajosa, a gente termina a nossa análise profunda dos cards incomuns de Lua Arcana. Vocês perceberam que foram poucos os destaques, né, que valeram muito da nossa atenção. Não foram muitos, mas isso é normal, são cartas incomuns. Isso deve acontecer mais, a gente parar e analisar mais com as raras e com as míticas que vem em breve. Espero que vocês tenham curtido essa análise profunda. Muito obrigado pela paciência e por terem acompanhado até agora comigo. E um grande abraço a todos.